Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa sobre comparação de fontes de editoriais de jornais. Calma lá que vocês vão entender melhor esse título, tá? Para a gente iniciar, vamos retomar a aula anterior, que nós falamos sobre texto jornalístico. Tá bom? O editorial tem relação com o texto jornalístico, vamos relembrar. Que é o texto jornalístico? O texto jornalístico são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, internet, os quais possuem o intuito, o objetivo de comunicar e informar sobre algo. Então, gente, o próprio nome já é autoexplicativo. O texto jornalístico, ele é veiculado nos canais de comunicação, né? E eles são os mais lidos hoje em dia, são os textos jornalísticos. O objetivo é esse, comunicar, informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico, como eu disse, é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Então, mesmo quem está lá nos seringais, em lugares bem distantes, geralmente tem um rádio, tem um canal de comunicação ali, mesmo não tendo internet, mas está ouvindo as notícias do dia a dia, está ouvindo as informações do dia a dia. Quem está no consultório está lendo uma revista, está olhando um jornal. Quem está em casa está vendo TV, está na internet. Então, todo momento somos bombardeados com informações, com notícias, com outros gêneros jornalísticos. Para continuar, eu mostrei isso aqui para vocês na última aula, gêneros textuais da esfera jornalística, tá bom? O texto jornalístico está dentro de uma esfera e dentro dessa esfera nós temos vários gêneros. Olha, o que você encontra, por exemplo, dentro de um jornal? Encontramos notícia, que é um dos principais gêneros, né, que nós vemos no dia a dia, a notícia, que informa acontecimentos diários. Vemos as reportagens, que parece muito com a notícia, as pessoas confundem muito, mas é um gênero mais extenso, mais aprofundado. Vemos entrevistas também, né, o entrevistado e o entrevistador sobre diversos temas, falando sobre diversos temas. Vemos textos publicitários, que eles também estão dentro da esfera jornalística. Os classificados, que falam ali da venda de algo, de um imóvel, de um transporte, de um automóvel. Vemos os artigos, artigo de opinião, por exemplo, e olha, bem destacado aí no slide, editoriais, que nós vamos falar hoje. Nós vamos comparar fontes diversas de editoriais. O editorial é um gênero textual da esfera jornalística. Então, onde é que encontramos o editorial? Encontramos nos jornais, nas revistas, no rádio, na rádio. Temos também o gênero crônicas, charges, cartas do leitor. Só para mostrar para vocês aí vários gêneros, que dentre eles tem o editorial, nosso gênero estudado hoje. Olha só, gente, relembrando, vocês já em outro momento, em outra série, tiveram contato com esse gênero, o editorial. E o que é o editorial? Como é que a gente encontra ele no suporte, no jornal, na revista? O que é o editorial? Vamos ler. O editorial é um texto argumentativo. Opa, se é texto argumentativo, é texto de opinião, que tem como função apresentar a opinião de um determinado veículo de comunicação acerca de um tema. O que é isso? Veículo de comunicação é aquele jornal que está sendo veiculado. Qual é? É a Gazeta? É o AC 24 Horas? É Continew.net? Então, qual é o veículo de comunicação? Assim, ele é um texto constante no universo jornalístico, seja em veículos de mídia, impressos, digitais ou audiovisuais. Por se tratar de um texto essencialmente argumentativo, ele possui a estrutura básica de outros textos, com a diferença de que não é assinado, justamente por apresentar uma opinião institucional. Gente, o editorial, geralmente, ele está nas primeiras páginas de um jornal, seja digital, seja impresso, né, em papel ou online. Tem uma seção específica para o editorial. Geralmente, ele não vem assinado.
Ou se vier assinado é pelo editor daquele jornal, mas ali não transmite a opinião dele. Muitas vezes, geralmente ele não é assinado porque não é a opinião da pessoa que está escrevendo, que está trabalhando ali naquele suporte. A opinião manifestada no editorial é a opinião do jornal, porque cada veículo de comunicação tem um pensamento a respeito de determinados temas. Então, para repetir para vocês, né, para internalizar essa informação, o editorial é um gênero textual que transmite a opinião do veículo de comunicação a respeito de um tema, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha só, notamos dessa forma que o editorial é produzido porque o periódico tem uma motivação para a escrita do texto, né? Aquela publicação, o periódico são as publicações. Tem revista que é semanal, né? Sai uma por semana, tem revista que é apenas uma por mês, e o jornal, por exemplo, que é periódico, ele é diário, todos os dias veicula uma nova publicação. Então, gente, tem alguma motivação para a escrita, né, o editorial, algum fato atual ou não que desencadeará reflexões e posicionamentos a serem fundamentados. Esse posicionamento, ressaltando, não é a opinião do editor-chefe, pois ele não escreve e defende pontos de vista pela perspectiva dele, é a perspectiva que compõe o periódico em questão, tá bom? Esse gênero, por estar inserido no meio jornalístico, não se restringe a alguns assuntos. Gente, então quando fala em editorial, você pode encontrar qualquer assunto. Como vocês estão vendo no slide, olha só, você pode encontrar sobre política, cultura, economia, meio ambiente, religião, etc. Pode ser sobre qualquer tema que seja atual, relevante, pode ser um tema nacional, pode ser um tema internacional. E aí, agora, vamos comparar fontes de editoriais de jornais, né? Vamos verificar algumas fontes. Como assim, professora? Fontes. Fontes, gente. Qual é o suporte? Qual é o jornal? Como eles se posicionam? A gente vai ler um trecho de um editorial e depois vamos ler apenas o título de como outros jornais abordaram assuntos semelhantes, tá bom? Mostrando como cada um se posiciona. Para vocês entenderem melhor, vamos ler. E aí vocês vão observar como a gente vai fazer essa comparação. Olha só, gente, o trecho de um editorial do jornal chamado Estadão. Qual é o título? Absurdo dobrado. O fundo que financia campanhas eleitorais com dinheiro público nem deveria existir, mas pode mais que dobrar. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha poderá receber até 3,7 bilhões no ano que vem, um acréscimo de 2 bilhões em relação ao valor estabelecido no ano passado. É o que prevê o parecer do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Cacá Leão. Com isso, o tal fundo que financia campanhas eleitorais com dinheiro público, que nem deveria existir, pode mais que dobrar de tamanho, dobrando igualmente o absurdo que é exigir dos contribuintes que sustentem partidos e candidatos pelos quais não têm a menor simpatia. O valor, embora assintoso, é o menor dos problemas tanto no caso do fundo eleitoral como no caso do fundo partidário, que se presta a cobrir despesas dos partidos políticos. A questão central é que os partidos, que são entidades privadas, encontraram maneiras de bancar seus gastos à custa do esforço alheio, isto é, dos cidadãos que pagam impostos. Vejam, gente, que o Estadão, desde o título, ele manifestou opinião. Ele manifestou que é absurdo esse fundo eleitoral e é absurdo esse fundo eleitoral dobrar. Né? Ele mostra no final que esse dinheiro é do cidadão, né? Dinheiro de imposto que está sendo financiado para partidos políticos. Então, ele mostra por meio de fatos, comprovações e se posiciona, porque o editorial é o posicionamento do jornal a respeito de determinado tema. Ele manifesta, o Estadão manifesta esse descontentamento a respeito desse fundo eleitoral. Continuando, gente, olha só, outras fontes sobre esse mesmo assunto que é o fundo eleitoral.
Essa fonte que vocês estão vendo é do grupo ND. Olha o título, Vaquinha Virtual e Fundo Eleitoral. Diferente do editorial que a gente acabou de ler, do trecho, né, que a gente acabou de ler, esse título, ele já não é opinativo. O outro título que nós lemos, ele manifestava opinião. Esse aqui não, Vaquinha Virtual e Fundo Eleitoral. Agora, lendo um trecho, como fica? Não bastasse a farra do fundo eleitoral de 4,9 bilhões à disposição dos partidos, os candidatos a cargos eletivos também podem receber dinheiro por meio de financiamento coletivo na internet, o chamado vaquinha virtual. Galera, vejam que no título não veio o posicionamento, mas observem o termo que ele usa na primeira linha. Não bastava o quê? A farra do fundo eleitoral. Olha esse termo no sentido figurado, farra, como a farra é aquilo que você sai para você gastar desmedidamente, sem se preocupar com o dinheiro que vai à festa. Então, o editorial aí mostra, né, que é muito dinheiro. É o momento em que, nessa primeira linha, que ele se posiciona a respeito desse fundo eleitoral. Diferente do trecho que nós lemos, que ele manifesta muito mais opinião, é muito mais direto desde o título. Então, nós estamos comparando diversas fontes. O que o Estadão falou com o que o Grupo ND, por exemplo, falou, né, a respeito do fundo eleitoral. Olha só outras fontes. Essa fonte aí que está na parte superior é do jornal Cruzeiro FM. Olha o título, Fundo Eleitoral da Vergonha. Fundo Eleitoral da Vergonha, gente. Manifestou ou não opinião desde o título? Manifestou. Em que momento? Quando ele diz da vergonha, né, que é vergonhoso, gente. Todo esse dinheiro que é colocado para o fundo eleitoral. E abaixo nós temos outra fonte também para você comparar, que é do jornal O Globo. Olha o título, o fundo eleitoral distorce a democracia, né? Não está de acordo com a democracia, né? O que o povo quer, o que o povo quer a respeito desse fundo eleitoral. Então ele distorce a democracia. É um editorial, né? O título do editorial do jornal O Globo. Gente, observem que hoje eu trouxe para vocês o tema, né, fundo eleitoral, e como os jornais eles manifestaram a opinião deles a respeito desse tema. É um tema de cunho político, mas como foi falado, o editorial ele pode falar sobre qualquer outro tema, educação, saúde e assim por diante. No caso, vocês observaram que todos esses jornais, eles se manifestam indignados a respeito do fundo eleitoral, mas há outros temas, por exemplo, temas muito polêmicos, que os jornais eles podem, cada um se manifestar um posicionamento diferente, até contrário a outro jornal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre a comparação, né, de editoriais de diversas fontes e que vocês assistam a essa aula novamente na plataforma Eduque Acre. Obrigada.